Sim, Senhor, escute a nossa oração. Através daquilo que confessamos cantando, nós queremos mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti. Nós, na verdade, nunca queremos nos sentir tão cheios que não venhamos a pedir por mais. Nós queremos todos os dias tomar dessa água viva, ser queimado por este fogo santo, ser renovado pelo Teu poder. E que assim sejamos transformados, mais parecidos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. E continue conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Boa noite a todos, bem-vindos, muito bem-vindos. Podemos assentar. Mas antes de se assentar, faz um favor, vem mais para frente. Se puder vir mais para frente, você vai me... eu vou chegar mais perto de você e você chega mais perto de mim. Que tal? Será um bom negócio para todos nós. Vamos desenvolver essa unidade de corpo. Muito obrigado a todos que atendem. Muito obrigado. Aleluia. Noite não tão fria. Como o Lucas aqui disse, muitos celebrando com seus pais, viajaram. Tiveram, talvez, pesadas feijoadas que os impediram de estar aqui. Mas aqui estamos, para o louvor da glória dEle. Bendito seja Deus por cada um que aqui está. Nós estamos conversando no mês de agosto sobre uma série chamada Renovando o Nosso Louvor e a Nossa Adoração. E hoje eu quero dar continuidade nessa série falando sobre o gestual do nosso louvor. Você já parou para pensar no gestual do seu louvor? Você já parou para pensar como que você louva o Senhor? E mais que isso, como que Ele olha para o seu louvor e vê, e o que Ele vê em você? E para você pensar nisso, basta você pensar como não seria tão confortável você sair de casa sem olhar para o espelho. Você já teve essa experiência de não ter um espelho em casa? Alguém aqui já teve? Eu já tive. Quando eu morava em Israel, eu não tinha espelho em casa. E era chocante isso. Porque você colocava a roupa e ficava naquele desespero. Será que está legal? Mesmo que a roupa servisse e ficasse bem. E você imagina que a gente morou num kibutz um tempo, então a gente tinha roupa que trocava. Um dia eu pegava uma calça, mandava ela para lavar, depois ela sumia. E aí eu tinha que pegar uma outra calça. Então ela era o tempo inteiro, eu sabia que era o meu número, que a barra dava certo. Mas eu não sabia exatamente como que ficava. E era chocante, que eu tinha que perguntar para a Cecília, minha esposa, e aí, como é que tá? Tá legal? Ela, não, tá bom. Eu olhava para ele, você também acha que tá bem, também vamos. Mas dá uma afliçãozinha, que você fica o dia inteiro com desconforto, de, meu, será que não tá legal? Bom, essa dúvida só passou o dia que eu peguei a primeira foto, naquela época ainda era para revelar a foto, e revelei a foto, e olhei para a foto e me vi. Eu fiquei desesperado, eu estava horrível. A calça era horrível, o sapato era péssimo, as camisas eram assim, uma penitência tremenda. E foi chocante que a partir daí deu medo ainda maior de, meu Deus do céu, eu preciso arrumar um espelho. Bom, conclusão, nós arrumamos um espelho bem pequenininho, ficava olhando assim, devia ter uns 30 centímetros, eu ficava olhando por parte, né? Abaixava de lado para ver se estava mais ou menos interessante para poder sair de casa. Por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Porque quando nós louvamos, e aqui já que eu estou falando sobre gestual, existe algo que você faz e algo que alguém vê. E nós não estamos interessados no nosso gestual, no que o ser humano vê, ok? Porque nós não estamos louvando o ser humano, nós estamos louvando a Deus. Mas nós devemos, eu acredito, que nos preocupar com o que Ele vê. E por que nos preocupar com o que Ele vê? Porque como eu disse na introdução dessa série, nós aprendemos a louvar através das histórias do povo de Israel. Não foi Jesus, nem os discípulos, os apóstolos, nem Paulo, nem Pedro, nem todos os outros que nos ensinaram a louvar. Na verdade, já estava tão bem estabilizado isso na época deles, que ninguém fala nada a respeito disso. Já era parte da vida, já era parte daquilo que transcendeu o tabernáculo, templo da igreja primitiva, até a destruição do templo em 70. Já era parte todo o gestual da vida, da história de Israel. Lembra, eles aprenderam a cantar nas peregrinações. Eles viajavam para o templo e 3 vezes ao ano. E lá nessa caminhada eles iam peregrinando e cantando e desenvolvendo esse cântico de marcha.
Coisa que até hoje, uma força especial de qualquer país do mundo, na hora que a força está acabando, o que fazem os militares? Começam a cantar, repetir. O comando repete, os soldados falam, os soldados repetem. Aquilo vai dando o quê? Vai dando energia, vai dando marcha, vai dando mais significado, vai dando força até que a gente complete a missão. Então Israel aprendeu isso nas suas peregrinações, Israel aprendeu a louvar nas suas guerras. Lembre-se quantas vezes Deus falou para ele: legal, a guerra vai ser difícil, realmente vocês têm tudo para perder, mas eu vou interferir nessa guerra e a minha missão de vocês vai ser o quê? Cantem, louvem, faça, aplique, demonstre um gestual. O tempo passou e aí chegou Davi, e Davi organizou não só o dinheiro para o templo. Davi teve essa sensação: poxa, todos nós estamos em casas, todos nós estamos com as nossas casas construídas e nós não temos um templo ainda edificado. Ele queria realmente edificar algo de pedra, porque o tabernáculo naquele momento ainda não passava de uma tenda. E ele começa com esse desconforto, dizendo: acho que não tem alguma coisa errada aí. Parece que as nossas moradias são mais benevolentes, mais abençoadas, mais suntuosas que aquele lugar que a gente vai para cultuar a Deus. Vamos fazer um lugar bonito para Deus. Deus olha para ele e fala: ok, faça o que está no seu coração, porém você não vai poder construir isso, Davi. Porque ele tinha muito sangue em suas mãos, ele havia se metido em muitas batalhas, em muitas guerras, em muitos dramas, e essa foi a punição que Deus deu para ele. Mas ele organizou o dinheiro, ele preparou tudo aquilo que seria usado pelo seu filho Salomão, ele deixou organizado os instrumentos, ele deixou organizado a prática que nós conhecemos e chamamos depois da prática levítica dentro do templo de Jerusalém. Ele foi a cabeça por trás de tudo aquilo que aconteceu. Mas não somente isso. Ele, juntamente com outros salmistas, que faziam poesias, que transformavam as suas orações, os seus choros em poesia, em palavras, para que Israel lesse, para que Israel orasse. Então, quando em Israel se pega, e aqui Israel me refiro não ao Estado, mas ao povo de Israel, se pega o livro de Salmos, é como se eles pegassem o inário. É como se eles pegassem o livro da liturgia dos louvores de Israel. Então ali ele é visto como um cântico, ele é visto como uma oração, ele é visto como uma súplica, é visto como uma confissão, é visto como uma oração do dia da angústia, é visto como um brado no dia de alegria. E então Davi, junto com outros salmistas, dividiram com o povo de Israel, o que chegou até nós, estes salmos, estas emoções, estes louvores. E neste compartilhar que eles tiveram conosco, foi incluído o gestual. Então, assim, se você se sente desconfortável com isso, brigue com eles, não comigo. Eu estou aqui na simples missão de dividir com você o que nós aprendemos do texto. E o primeiro gesto que eu quero trabalhar com você aqui é o levantar as mãos. Há um salmo de Davi, Salmo 63, verso 4 e 5, que diz o seguinte: eu te bendirei, e olha que lindo, enquanto eu viver. Primeiro ele faz aqui ele demonstra a sua determinação de viver e ter louvor como um estilo de vida. É algo que vai acontecer daquele dia até o seu último suspiro. É uma decisão daquilo que a Marília nos lembrou hoje. Já que a alegria do Senhor é a nossa força, eu vou expressar essa alegria, mas vou expressar também os dramas que eu vivo. E tudo isso eu vou chamar de louvor, ora alegre, ora súplica, ora vitória, ora derrota, ora conquista, ora queda. Caí, Senhor, estou aqui desesperado, mas numa atitude de adoração e louvor eu venho te pedir perdão. E tudo isso você vê na vida de Davi. E ele fala então: eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome, e aqui vem o primeiro gesto, eu levantarei as minhas mãos, e a minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Olha que interessante, ele associa o levantar das mãos com satisfação de alma. Guarda isso. Levantar das mãos com satisfação interior. Um outro salmo que não é de Davi, mas é o salmo mais longo da Bíblia, que é o Salmo 119, no verso 48, ele diz: a ti
eu levanto as minhas mãos. E o interessante é que nesse momento não tem a ver com o levantar para a adoração no louvor. Pois o texto é completado com a seguinte palavra: eu levanto as minhas mãos para e medito nos teus decretos. Caramba, eu tenho um gesto então, não para dizer Senhor, tu és bom e tua misericórdia dura para sempre, mas eu levanto as minhas mãos para meditar em legislação. Decreto é legislação, legislação é mandamento. Mandamento nem sempre é gostoso, a gente gosta de direitos, deveres a gente não curte muito. E o salmista está dizendo aqui, eu levanto, então eu uso do meu gestual para pensar, para meditar naquilo que o Senhor decretou. Para pensar e para deixar que esse ato permita a internalização da sua palavra. Você imagina se alguém ver você fazendo isso hoje. Eu estou aqui meditando nos decretos do Senhor. O que vão achar? Mas é bíblico. Mas é exemplo. É Salmos. Olha que interessante. Mais que isso, no Salmo 119, 164, se alguém perguntasse, mas quantas vezes você louva a Deus? Quantas vezes você louva a Deus por causa das suas justas ordenanças? Você vê que segue a mesma linha. Decreto é ordem, é ordenança. E o salmista responde. É só ele mesmo para fazer isso. Ele diz no Salmo 119 e 164 que ele faz isso por 7 vezes. 7 vezes ele para louvar a Deus por causa das suas ordenanças. Você percebe então que o contexto dele não está falando, estou celebrando alegria, vou levantar as mãos. Não, estou meditando naquilo que eu devo fazer. Quando é que você precisa de legislação? Quando é que você precisa de mandamentos? Você precisa de mandamentos, de legislação, aqui claro que estamos falando de legislação e mandamentos do Senhor, quando você tem dúvidas quanto ao que fazer, o que não fazer, se posso ou não posso fazer, então você recorre à legislação. Ele está dizendo que ele faz isso 7 vezes ao dia, e que ele faz isso de mãos levantadas. Um último salmo, Salmo 134, no cântico da peregrinação, nesse cântico que era usado então para chegar até o templo, ou na estrada, ou nas escadas, ou subindo, ou indo e saindo do templo, peregrinando próximo ou longe, ele diz, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. Por que levantem as mãos na direção do santuário se você já peregrinou e está no templo? Porque se você não fosse um levita, não era um levita, você não poderia ter todos os acessos. Então você chegava no pátio, na redondeza, ali tinha o agrupamento coletivo, ali aconteceria louvor, e eram grandes louvores, ao som de muitas trombetas, de muitos o chofar da época, de muito instrumento percussivo, mas você não ia entrar lá no santo, você falou, quero dar uma volta lá. E aí o que ele fala? Então você direcione as suas mãos, levante as suas mãos na direção do santuário. Quando todo mundo direciona a mão em direção ao lugar, o que isso gera? Gera a unidade de foco. Exercício rápido. Levante sua mão e aponte ali para a cruz. Levante sua mão e aponte para a cruz. E olhe para o seu redor. Olha essa cena como é. É todo mundo ali. Não dá para ficar olhando para você, vendo você olhar para lá. O que eu tenho que fazer automaticamente? Eu tenho que também olhar para lá. Isso traz um foco, traz uma unidade. Obrigado. Então, já que você não vai poder estar lá, e já que também os gentios podiam fazer parte, os gentios tementes a Deus podiam fazer parte deste ato, olha, então levante as suas mãos à direção e isso vai dar uma plena unidade para vocês. É o que acontecia também no momento de penitência, só que não era levantar as mãos, era se ajoelhe e coloque a cabeça em terra. E fique esperando a resposta de Deus para saber se o sumo sacerdote viveu ou morreu na minha presença no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão. Aí o gesto é um gesto de contrição, que é um gesto de adoração de joelhos, como aprendemos lá quando estudamos sobre o pai Abraão se dobrando ao chão diante de homens, diante de Deus, diante do sagrado e diante de gente. Com isso na cabeça do que a Bíblia diz, eu te pergunto, quando é que nós agora, saindo desse padrão bíblico, levantamos as mãos? Nós levantamos as mãos quando nós vencemos algo. Nós levantamos as mãos como torcedores, alguns mais fanáticos do que outros, mas levantamos as mãos para torcer.
quando tem uma grande explosão de alegria diante de uma vitória, torcedores, atletas e soldados, seres humanos, a torcida do Flamengo ou de qualquer outra, levantam suas mãos com símbolos de vitória. Você já viu alguém celebrar vitória de maneira depressiva com as mãos no bolso? Assim, estou muito feliz, acabei de ganhar, está sendo demais. Não. O primeiro, parece que é automático. A primeira coisa é sobe a mão. Parece que a mão vai para cima para se conectar. Parece que ela quer ir além. E o engraçado é que não dá para você levantar e abaixar. Não é um tique nervoso. Você levanta e quer ficar, e passa um pouquinho de novo, e vem a foto, você levanta, você pega a taça, levanta, é o tempo inteiro celebrando para cima. E agora é com você. Quando é que você levanta suas mãos? Vai lá, um para o outro, rapidinho. Que situações na vida te fazem levantar as mãos? Você pode ir da Copa do Mundo, da sua vida, vitória, torcidas, estádio, ginásio. Compartilha rapidamente. Escola, jogos. Legal. Próximo gesto, segundo gesto. As palmas. Salmo 47, 1, 2 diz assim, batam palmas, é um imperativo. Batam palmas vocês. Batam palmas todos os povos. E isso é muito significativo e profético. Porque nós estamos falando aqui, batam palmas, ó povo de Israel, ó casa de Jacó. Já é uma dimensão que era para transcender, porque chegariam até nós. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Por quê? Porque o Senhor é altíssimo, é temível, é o grande rei sobre toda a terra. E isso é muito interessante, porque então ele coloca a perspectiva do ato, eu bato uma palma, isso me faz aclamar a Deus. Isso eu faço porque eu estou diante dele, que é altíssimo, grande, rei sobre toda a terra. Palmas no mundo antigo, se você ler lá as histórias do segundo livro de Reis, lá no capítulo 11, você vai ver uma descrição direta sobre, diante da proclamação do novo rei de Israel, o povo saiu, o povo aclamou e o povo bateu palmas. Palmas aqui então associada a intronização do rei é a justificativa para o salmista dizer, pois o Senhor é altíssimo, ele é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Não é o rei que está agora dirigindo aquela jurisdição e que daqui a pouco vem outro no lugar dele, não, é o rei. Mas a atitude, a ação é a mesma que faziam com os monarcas. Então, batam palmas como sentimento de alegria, com sentimento de redenção e de reconhecimento que estamos diante do grande rei sobre toda a terra. Quando é que aplaudimos algo? Nós não esperamos aplaudir alguém no nosso reinado, quando chega um rei, mas nós aplaudimos quando nós gostamos de algo. Se você vai num concerto, num show, quando acaba a música, você também não fica ali na inércia, você se move, você vai fazer o quê? Você vai bater palma, você vai gritar, uhul, você vai fazer alguma coisa. Nós batemos palma quando queremos honrar alguém. E quando queremos honrar alguém além das palmas ou junto com as palmas, nós ficamos em pé, é o standing ovation. É quando então vou receber aplausos em pé. E quando eu recebo aplausos em pé, é o máximo das palmas. É a potencialização máxima das palmas, é palmas em pé. E a potencialização máxima, além das palmas em pé e palmas para cima. Que presta atenção, são definições e aplicações de energia. Primeiro eu fico em pé, depois eu bato palma, e se eu levanto, eu estou dando um outro nível para essas palmas que eu estou oferecendo. Alguém que pode ser um cantor, que pode ser um artista, pode ser uma celebridade, pode ser alguém. É um sinal de admiração, é um sinal que eu quero honrar alguém. E às vezes eu associo as palmas a um grito de bravo! O salmista está nos ensinando que eu devo bater palma dentro dessas perspectivas, mas diante de um rei, do grande rei de toda a terra. Terceiro gestual, esse eu acho que é o mais complicado. Danças.
Salmo 149:3 diz: louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música. Salmo 54 diz: louvem-no com tamborins e com danças. E aí dá um desconforto um pouco maior. Se você perguntar, principalmente no meio cristão, quando é que dançamos? Tem gente que até tem medo de falar que dança por achar que isso pode ser um pecado. Em outras culturas, dançar é um sinal, uma ferramenta de unidade na comunidade. Danças coletivas, danças em rodas, danças com passos que foram passados e transmitidos ano após ano, é o mesmo passo sempre. Se você perguntar como vai ser uma dança irlandesa, uma dança escocesa, uma dança italiana, uma dança de roda de Israel, uma dança grega, vi algumas danças gregas, uma dança turca. Você vai ter passos que foram transmitidos para pares ou para grupos. E essas danças geram uma unidade. Gera todo mundo dançando no mesmo compasso. A não ser que você seja muito fora de ritmo, e às vezes acontece, né? Você fica olhando e fala, acho que ele está ouvindo uma outra música. Isso acontece. Mas aí você puxa com a mão e fala, cara, põe o pé para cá, faz alguma coisa. Mas dança, na nossa tradição, a que mais ficou conhecida, mais entrou dentro do nosso consciente coletivo, das nossas expressões de vida, é o sambão do carnaval. Fora do Brasil, alguém te olha, Brasil, samba, é a primeira coisa que o infeliz fala, é samba e futebol e samba. Geralmente quando falo do futebol eu falo assim, cara, depois do 7 lá da Alemanha, eu não acho que convém falar mais dessa forma, Brasil. Claro que nós temos um histórico lindo do passado, mas o negócio está meio feio por enquanto, vamos ver o que acontece. Mas na nossa tradição brasileira, o ritmo mais forte não é o frevo, não é a dança caipira das festas juninas, é o samba. É o samba que se tornou também na meca da sensualidade e da libertinagem. Da dança foi para a sensualidade, da sensualidade para a libertinagem, e o resto vocês sabem a história. É só ligar a televisão todo ano e ver tudo o que acontece, e se repete, turistas do mundo inteiro vêm agora para isso, eles não vêm mais nem para o samba. Eles vêm para o que está ao redor do samba e o que vai acontecer quando o samba estiver tocando. Mas o normal seria dançarmos em alegria, dançarmos em descontração, dançarmos como transmissão de unidade, dançarmos quando todo mundo vai no mesmo ritmo, no mesmo balanço e constrói uma coreografia. Por falar nisso, então nem se fala, né? Se você parar para pensar um pouco o que era a coreografia dos bailes do passado dentro do Brasil e o que é a coreografia hoje de uma rave, é de deixar qualquer um assim alucinado com a mudança. Não existe mais. Existe só o beat dos tambores, a alucinação do êxtase das drogas e todo mundo se mexendo que nem uns doidos sem parar. Não há mais o pensamento que me faça pensar num código de passos, de encadeamentos que me levem à unidade, seja em grupo ou seja em par. Se você fizer um contraste entre o que era, por exemplo, a dança dos anos 60 e 70 em pares, com o que é a dança de dois jovens hoje dançando em lugar, não tem padrão algum. Padrão é o padrão da loucura. Porque quase tudo, em todos os movimentos, aquilo lá é fortalecido pela droga, que vai me dar coragem para balançar o esqueleto na frente de alguém, independente se tenha ritmo ou não, não importa. E as drogas sintéticas que são feitas, elas são feitas para elaborar uma experiência na mente do ser humano enquanto ele está ouvindo aquilo, para que ele fique tendo alucinações, mas consiga ficar em pé. E tem algumas drogas que são vendidas com essa droga, te garante 12 horas dançando sem parar. Você compra ela pelo tempo que você quer dançar. 12 horas, você quer 6, você quer dançar 6? Você quer dançar 12? Você quer virar à noite? O que você quer? Qual que é a proposta do balançar o corpo? Não como alegria, descontração, unidade, percepção de corpos, de carinho, de andamento, de andarmos juntos.
Essas mesmas razões, meus irmãos, elas podem ser aplicadas na nossa compreensão e da nossa prática do gestual do nosso louvor. E aqui eu trago o espelho para a tua frente e para a minha frente. Como eu disse no início, para aquilo que Deus vê em mim quando eu estou gesticulando para Ele, aquilo que Ele vê em você. Então, levantemos as nossas mãos em sinal da nossa vitória diante do Rei dos Reis. E aqui não é a vitória do trabalho que você conquistou, não. A primeira vitória é o seu nome está no livro da vida. Primeira vitória, ninguém que está com o Senhor teme morrer. Não tememos a morte. Estava nessas viagens nesse mês, e as pessoas sempre falam, você não tem medo do avião cair? Eu falei, nenhum. Eu sou do Senhor. A hora que Ele quiser me levar, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Eu vou vê-lo, finalmente, Senhor, finalmente. Então essa é a primeira vitória que temos. Não tememos a morte. Então eu levanto as minhas mãos ao Rei dos Reis, ao Rei que me deu a certeza da eternidade com Ele. A esse Rei dos Reis eu levanto as minhas mãos. Levante as suas mãos, levantemos as nossas mãos ao Rei dos Reis. Essa é a maior vitória que alguém pode ter na terra. A maior vitória que alguém pode ter na terra não são as conquistas que você pode conquistar e que elas podem ser maravilhosas. A maior vitória que o ser humano pode ter na terra é ser lavado pelo sangue de Jesus e falar, eu sei para onde vou. Então, diante dessa vitória, a escola de Israel nos encoraja. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Tira a mão do bolso, levante as suas mãos. Quando chegar diante de Deus, fala, Senhor, que venha um espelho na minha mente. E quando eu estiver diante de Ti, que esse espelho esteja aqui na minha mente. E que eu esteja tentando me ver. E que eu me veja como uma criança diante de Deus. De mãos levantadas diante do Rei dos Reis. Mesmo que for sozinho em casa para meditar nos decretos e nas ordenanças. Segundo, batamos palmas em louvor. Honrando, louvando com as nossas mãos. Confesso para vocês que eu sinto um desconforto, uma aflição que vem lá da alma. Aí um último lá que estava atrasado, pensando na segunda-feira, dá um último ainda para acabar assim. Na casa de Deus não estamos aplaudindo ninguém, estamos aplaudindo a Deus. Tem alguns momentos que sim, vamos aplaudir fulano de tal pelo excelente trabalho que fez. E quem aplaude a criatura, aplaude o Criador. Mas em 99% das vezes, nós não estamos chamando a atenção, vamos aplaudir fulano que fez um excelente trabalho. Não, nós estamos adorando a Ele com as nossas palmas. E de novo o meu gestual está em ação diante dEle. Como que então eu devo bater palma diante do Rei dos Reis, que me deu a eternidade, que me ensina nessa escola a bater palmas, que me fale para eu bater palmas a Ele? Como deve ser isso? Qual é a energia que deve estar contido nisso? O que deve sair delas? Eu vi um dia desses alguns coreanos batendo palma e eu fiquei tão chocado. Porque diante de toda a desgraça que eles vivem, de perseguição, quando eles podem bater palma para o Senhor, é um negócio do outro planeta. Porque eles param, pensam de maneira milimétrica, como que a gente faz isso? Por quê? Porque essas palmas é para Deus. Não é para o The Oscar goes to, o Oscar vai, não. E às vezes nós temos mais energia para bater palma para os nossos times. Porque perdemos a conexão de que estamos diante do Rei dos Reis, hein? Terceiro, dancemos. Eu sei que é difícil. Mas vamos começar pelo estágio 1. O 2, 3, 4 e 5, problema seu. Mas o estágio 1 é assim. Tira o pé do chão, de levinho, não vai pular que nem louco, não. Deixa a música te embalar. Deixa a música mexer com você. Deixa trazer uma certa unidade.
Não tem que parar o adeus da louvor com as mãos, outra mão. Você aprendeu isso, você que é igrejeiro, e geralmente os igrejeiros são os que ficam mais travados. Eu não entendo. Lá estava com o pai Abraão, a cabeça, passou o tempo. É impressionante, é impressionante. O texto diz, louvai-o com danças. Não é o pastor. E o texto diz para mim também. Para mim também. Então comece, deixa a música te embalar, se solte. Hoje foi tão engraçado, o Andrezinho estava aqui do meu lado, meu filhinho. Começou a música, ele já começa. Alguma coisa mexe. Minha oração é que a gente volte a permitir isso, porque a nossa cultura dança vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Lembre-se, a adoração demanda esforço físico, assim como o louvor e o nosso gesto envolve um gasto de energia física. Seja com mãos levantadas, seja com palmas, seja se movendo na presença dele. O meu convite, o meu singelo encorajamento para todos nós é: experimente, desenvolva, cresça ou aprenda enquanto há vida, pois somos chamados para louvar ao Senhor também com os nossos gestos. Vamos ficar em pé. Senhor, ajuda-nos a experimentar o que a Tua palavra nos sugere. Ajuda-nos sem reservas. Experimentar mãos levantadas. Ajude-nos a experimentar palmas com vibração e força. Ajude-nos a experimentar as danças diante de Ti. E nós ficamos só na imaginação, Senhor, como vai ser aí no céu diante de Ti. E parece-nos, Pai, que poderemos aí continuar essa tarefa, com certeza aí, sem nenhuma reserva, diante do Rei dos Reis. Mas que ninguém tenha reserva por causa do próximo, Senhor. Que ninguém se preocupe com o que o outro está achando. Tire isso da nossa mente, Senhor. Tira isso da nossa mente. Faz-nos preocupados com o que o Senhor está vendo. E não nos permita justificar também, Senhor, dizendo que o Senhor sabe como somos. Não, porque o Senhor está dizendo a Tua palavra. Levante as mãos, bata palmas, dance. Então não há contradição. Então somente ajude-nos a experimentar, ou a crescer, ou a desenvolver, ou aprender, Senhor, para que o nosso louvor experimente todas as possíveis sensações contidas nele. Para que assim entendamos também no nosso corpo a Tua santa presença. E que toda timidez, que toda sensação de inadequação, que toda sensação que pode vir com a idade, com vergonha, que saia da gente. Que sejamos as Tuas crianças, que louvam o Teu nome, que levantem as nossas mãos dos decretos aos louvores, que batam palmas celebrando o Rei dos Reis e que dancem em adoração e louvor. Que assim seja, em nome de Jesus. Fale em cada coração e ajude-nos neste processo, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos agora aplaudi-lo com toda a força. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o Teu nome para sempre. Glória a Ti, Senhor. Glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Ti. Ao Rei. Aleluia. Ao Rei. Aleluia.